Muito boa noite a todos. A lição que eu abri no Evangelho pensando nesta nossa casa, que a espiritualidade nos mandou para a nossa necessidade coletiva, é a missão do homem inteligente na Terra. Capítulo 7, item 13 do Evangelho segundo o Espiritismo. Para que não haja desculpas, eu quero dar uma explicação inicial. Porque senão alguém, revestindo-se de muita humildade, vai até pensar assim: esta lição pode não ser para mim. Porque às vezes a pessoa imagina que ser inteligente é algo diferente. Então nós temos que entender que o espírito Ferdinando, em 1863, ao colaborar na formação do Evangelho segundo o Espiritismo, não iria colocar lá algo que não fosse para todos nós. Então é preciso compreender. O conceito de inteligência é a faculdade de conhecer, compreender e entender alguma coisa. Mas existe algo sempre mais que a doutrina espírita nos traz. E até independentemente da doutrina espírita, já que o mundo vai avançando cada vez mais na sua compreensão, hoje se sabe que a verdadeira inteligência nem sempre é mostrada nas criaturas. Porque a verdadeira inteligência é aquela cuja inteligência nasce da alma. É por isso então que passou-se a estudar a inteligência como sendo uma inteligência emocional, como raiz de todas as inteligências. Pensando assim, o espírita é aquele que pode se envolver muito mais emocionalmente com a inteligência dos ensinos de Jesus do que qualquer outra pessoa. Então, o espírita somos aqueles que, como espíritas, desenvolvemos uma inteligência específica, que é a inteligência que vem-nos pelo porte que conduzimos de termos alcance ao maior segmento, o segmento mais completo do segmento do conhecimento humano na face da Terra. O segmento que conjuga ciência, filosofia e religião como sendo a única substância com esta característica na face da Terra. Tudo o que o homem descobrir, seja através da ciência ou de uma perquisição filosófica mais profunda que ele leva a ter o ser, a doutrina espírita tem uma raiz qualquer, onde se pode configurar possibilidades de entendimento maior do que qualquer outra área. E também, independentemente desse foco, dessa percepção, conhece-se muitas criaturas que, independentemente de terem títulos acadêmicos, mostram mais inteligência e sucesso naquilo que busca, simplesmente porque detém particularmente no seu campo anímico uma inteligência a ser mostrada. Então, vamos às recomendações de Ferdinando, cujas recomendações são diretas para todos nós aqui presentes. Sem desculpa, todos nós somos inteligentes num nível suficiente para apreendermos pelo coração, pelo sentimento,
pelas emoções, o verdadeiro sentido do ensino de Jesus. Então ele diz assim: se Deus nos fez nascer, dirigindo aos Espíritos, dirigindo a nós, se Deus vos fez nascer no meio onde pudesse desenvolver vossa inteligência, é que Ele quer que dela se utilizes para o bem de todos. Então já começamos a pensar aí: poxa, eu tenho uma inteligência específica que muitos não têm. Eu sou dotado de noções que muitas criaturas não têm. Eu porto conhecimentos que muitas criaturas não têm. E sendo assim, Deus espera que eu utilize bem esta inteligência que eu tenho a favor dos semelhantes. Esse é um dos primeiros ensinos, uma das primeiras colocações do Espírito Ferdinando para cada um de nós. Se alguém está iniciando na doutrina espírita aqui, pode se sentir agraciado e pensar assim: epa, eu agora estou adentrando num campo interessante, então eu vou ser um pouco mais inteligente para conhecer certas realidades que outras criaturas não conhecem. E para não imaginar-se que eu estaria fazendo proselitismo em cima disso, quem aqui estiver iniciando na doutrina espírita, dê tempo ao tempo, mas respeite-se, faça bom uso daquilo que esteja aprendendo, com o juízo certo, buscando a fé raciocinada, porque a doutrina espírita não impõe nada para ninguém. A inteligência se assenta de acordo com a emoção do indivíduo diante de todo o ensinamento. Mas não existe nada neste mundo, nenhum bojo doutrinário, científico ou filosófico, que fosse capaz de desvendar os ensinos de Jesus como os espíritos puderam fazer para enriquecer o espiritismo desde a sua codificação. Mas o Espírito Ferdinando continua. Daí ele diz: é uma missão que vos dá, colocando em vossas mãos um instrumento com a ajuda do qual podeis desenvolver, a vosso turno, as inteligências retardatárias e conduzi-las a Deus. Coisa interessante. Então significa que todo espírita, se quiser fazer uso dessa beleza descomunal que é a doutrina espírita, tem um papel que ele precisa estar atento. Porque quando aqui fala que ele precisa desenvolver, a seu turno, de acordo com a sua possibilidade no cotidiano, por exemplo, para buscar fazer avançar aqueles que estão retardatários na compreensão das coisas. Aí já começa a ficar mais fácil, porque nós sabemos e percebemos isso na vida comum. Quantas pessoas estão desesperadas, não têm uma mínima noção do que significa a vida futura. E Kardec falava que a falta desse conhecimento é um dos maiores problemas para a humanidade. Eu às vezes fico pensando: meu Deus, se eu não tivesse a bênção divina de ter sido espírito, como é que eu interpretaria a vida sem a perspectiva da vida futura? Como é que eu consideraria o próprio Criador? E aí eu até me ponho, tento me colocar no meu lugar, porque nesse momento eu me sinto muito pequeno diante daqueles que não têm as perspectivas e a inteligência espírita e que levam a vida com otimismo. Eu também sou otimista, mas será que eu seria otimista se não conhecesse tudo aquilo que me foi dado conhecer a partir dos 6 anos de idade, quando comecei a ser evangelizado?
Então nós precisamos guardar tudo isso dentro de nós para observar. Por que é que muitas vezes a criatura, principalmente nos dias de hoje, está convivendo com pessoas diferentes, com ideias diferentes, mas chega um dia que essa pessoa fala: fulano, você é espírita, como é que funciona isso? Porque nós já temos essa condição, e os espíritos amigos às vezes trazem as criaturas até nós, para nós podermos aplicar a nossa inteligência da melhor forma possível, dando explicação para as pessoas. Mas tem um detalhe: eu posso ser inteligente, dotado de uma inteligência diferenciada, porque eu já tenho noção. Por menor que eu seja conhecedor da doutrina espírita, Albino Teixeira fala que uma pessoa que frequentar uma casa bem intencionada, três reuniões públicas, ele já não é o mesmo. Então, por menos que eu seja estudioso, por menos que eu preocupe em desenvolver essa inteligência que a mim foi dada, porque eu tenho uma inteligência específica, que é a inteligência espírita, eu posso ajudar. Mas se eu caminhar buscando maiores entendimentos, terei coragem de fazer aquilo que Jesus diz: ide e pregai. Em determinado momento ele diz assim: vai falar para, como se estivesse falando para as pedras, vai falar para aquele que não quer ouvir, vai falar para aquele que vai ironizar. Mas o papel nosso é sempre que possível reverberar o ensino espírita, não é? Sermos então dilatadores da essência do ensino de Jesus a partir dos momentos mais simples da nossa vida, quando tentarmos falar sobre Jesus para as pessoas. Olha, veja que interessante, não é? E o Ferdinando, o nobre espírito protetor, fala sobre a natureza que a natureza do instrumento indica o tipo de uso a fazer. E ele busca o símbolo da enxada. É aquela lição que ele fala assim: o jardineiro, ele não recebe a enxada para poder agredir o seu chefe, não é? O dono do jardim, vamos dizer assim. A enxada tem uma finalidade. A enxada existe para cavar a terra. E aí ele quer comparar a inteligência também como uma enxada. É um instrumento útil e deve ser aí, porque é assim, gente, vou explicar. Tudo que é parabólico, tudo que é alegórico, pode ser também buscado por novas alegorias e novas parábolas. Olha, esse é um princípio interessante. Eu estou abrindo um parênteses para falar sobre isso. Por exemplo, nós temos vários estudos de parábolas do Cair Bachudo, hoje do Rodolfo Caligares, do Haroldo, que traçam focos um pouco diferenciados às vezes, não é? Paulo Godoy traz às vezes algum ponto a mais na interpretação das parábolas, mas sempre com fundamento, porque a questão do conhecimento espírita é tão profundo, tão dilatado, que por vários anos você pode interpretar a beleza que vem ali. Então, se a gente for imaginar sobre a enxada, não é? Vamos continuar rapidamente pensando sobre essa enxada do Espiritismo. A enxada é apenas uma abertura de uma cova para que nasça uma semente. E se a enxada é inteligente, está sendo comparada com uma inteligência, essa inteligência está abrindo covas no sentimento de alguém para que ele possa dali florescer novos entendimentos. Que beleza! Imaginarmos que a nossa inteligência já é suficiente para abrir caminhos para as pessoas, assim como uma semente cavada pela enxada é capaz de florescer e frutificar-se. Olha que coisa maravilhosa! Talvez por falta de respeito a nós mesmos,
de conhecimento ao nosso potencial, nós deixamos escapar belezas que nos envolvem, belezas que poderiam sair de nós. Não é preciso que a gente veja, é preciso apenas que a gente tenha consciência de que eu orientei alguém, eu fui capaz de abrir caminhos para alguém. O que vai acontecer depois agora não importa, mas veja que beleza, feito de coração e com bom sentimento, com a inteligência verdadeira, essa frutificação um dia me contemplará, porque a mim será dada a oportunidade de conhecer, talvez no plano espiritual, o bem que eu pude fazer, só porque orientei com carinho e amor, na inteligência específica que é a doutrina espírita, e que fez com que alguém mudasse o seu procedimento. Porque nenhum bem se perde, ele pode não ser imediato. Às vezes é uma vida inteira que a inteligência espírita vai tentar modificar alguém, como muitas vezes tentamos modificar dentro de casa, com o ensinamento espírita, com as explicações. Mas nenhum bem se perde, porque mesmo que durante uma encarnação a criatura não se desperte, no plano espiritual é diferente. Toda inteligência reverbera outras inteligências. É um princípio do universo. Porque a semente lançada em alguém, pela consciência, vai brotar depois, nem que seja na erradicidade. Não compete a nós buscarmos o resultado. Quem nos ensina é André Luiz. Basta-nos então aplicarmos a nossa inteligência no momento certo. Pela minha inteligência eu plantei alguma coisa. Quando vai florescer, já não depende mais de mim. Porque o jardim é de outro, o canteiro pertence a outro. Vai depender dele regar ou não, cuidar ou não. Mas um dia, desperto na consciência que não falha no plano espiritual, ele vai conhecer a importância daquilo que lhe foi ensinado. Agora, se protelarmos, quanto mais protelarmos, mais uma alma estará sendo retardatária. E Ferdinando fala sobre esses retardatários, aqueles que não têm a bênção divina de conhecer o ensino espírita. Ele poderá ter a partir do momento que nós fizermos isso, buscando ensiná-lo com o maior amor possível. Há sofrimentos pelo mau uso da inteligência. É o que falo aqui, mais um pouco à frente, vou falar sobre isso. Então, se nós utilizarmos mal da nossa inteligência, nós vamos pagar por isso. Nós teremos que passar por provas, por expiações. Porque o próprio inteligente, mesmo não dotado da inteligência específica espírita, ele é responsável pelo uso da sua inteligência. Agora imagina aquele que detém esse potencial. O indivíduo que tiver o maior QI desse mundo não terá, se ele não for espírita. Alguém aqui pode duvidar de mim, tenho direito. Mas aquele que tiver o maior conhecimento desse mundo, seja o maior QI, se ele não for capaz de compreender pela alma os ensinos de Jesus, ele ainda não alcançou o seu potencial. Paulo era distinto, inteligentíssimo, inteligência rara dentro do Sinédrio, mas ele era cambeta, faltava-lhe a inteligência espiritual, e ele não estava completo, como nenhuma criatura estará. Muitas criaturas desenvolveram grandes QI pelas experiências vividas
vivenciadas na terra se tornaram, detendo um campo anímico profundo. E muitas vezes, muitos de nós não reencarnam com toda a inteligência que é dotada. Muitos de nós é mais inteligente, tem mais conhecimento do que se imagina, mas pela natureza dos nossos usos, às vezes determinou-se limites para a nossa inteligência. E se nós então não utilizarmos bem a nossa inteligência, assim como quando Jesus viu que, apesar das dificuldades emocionais do ponto de vista espiritual, faltando-lhe, portanto, a inteligência emocional, que equilibra a verdadeira inteligência, quando Jesus percebeu isso em Paulo, mas observando nele, que apesar de tudo, ele tinha raízes profundas que precisavam apenas de um pouco serem regadas, tinha suas possibilidades, mas cresceu muito no campo intelectual, no campo onde apenas o cérebro evoluía. Jesus acertou-o para que ele não fosse caneta e pendesse mais caído para o lado da falta da inteligência emocional. E reconhecendo nele, então, quem somos nós para podermos entender um Paulo, porque ele tinha as suas vidas passadas e ele mereceu, por méritos que não somos nós que vamos definir, mas ele já merecia, ele estava apenas enganado quando lhe sobe através do fenômeno extraordinário com que Jesus faz com que ele se desperte, as duas colunas se equilibraram. É isso que nós buscamos no nosso desenvolvimento. O equilíbrio das nossas inteligências, da nossa inteligência, ela passa por uma inteligência emocional, espiritual, com a inteligência intelectiva natural da vida. Mas a criatura só vai estar equilibrada se ela se curvar pela humildade. Pela força de Jesus, Paulo se curva. Naquele momento ele promove uma das maiores conversões que possa existir. Talvez do ponto de vista espiritual, no histórico do cristianismo, ou no histórico das transformações humanas, a conversão de Paulo está em segundo lugar. Que coisa, porque Emmanuel fala que a conversão dos vícios é muito mais difícil do que a conversão pelo intelectualismo. Dos vícios intelectuais, a dos vícios morais é maior. Segundo Emmanuel, a conversão de Madalena é maior. Apenas saiu um pouquinho, porque eu acho que isso é interessante, eu acabei falando aqui. Mas então isso é muito importante para cada um de nós nessa compreensão. Vamos ver aqui agora, obedecendo o roteiro Ferdinando, né? Buscando a fidelidade ao texto evangélico. Quais são os méritos da inteligência bem aplicada? Olha esse mérito aqui que o Ferdinando fala, gente. Eu achei ele extraordinário, eu acho extraordinário. A inteligência bem aplicada torna mais fácil a tarefa dos espíritos. Vamos dar um viés diferenciado então para a nossa inteligência, né? Vamos então dar um foco, uma projeção diferente para o valor da nossa inteligência. Pela minha inteligência, da forma como eu aplicá-la, eu sou parceiro dos bons espíritos. Olha que coisa maravilhosa. A gente precisa parar e pensar nisso, o significado da nossa vida, das nossas relações. Que beleza sermos instrumentos, termos amigos espirituais
que passam a depender do nosso esforço particular, da nossa inteligência. Nós temos o potencial de, aplicando a nossa inteligência para o bem, observando-nos sem perder esse entusiasmo conosco mesmos, para podermos então sermos estes instrumentos para que tarefas espirituais se concretizem, tendo-nos como parceiros em uma obra qualquer feita por espíritos tarefeiros que confiaram em nós para poder ser auxiliares de Jesus Cristo, da causa boa de Deus, não é? Colaboração mais intensa à humanidade, a inteligência tem aplicado. Aí a gente vai pensar assim, não, mas uma coisa, eu aqui em particular, com esse universo todo, com esse mundão todo, com essa humanidade, o que eu fizer é muito pequeno. Eu já falei isso. Comprovadamente, cada gesto nosso, comprovadamente, cientificamente comprovado, cada gesto nosso altera o universo. Então é preciso compreendermos isso, porque quando nós vamos pensando assim, poxa, mas então, eu sou muito mais do que eu imagino. Não no sentido da soberba, não é isso. O melhor talvez fosse pensar assim, eu sou um potencial inteligente extraordinário, porque mesmo estando cá embaixo e ainda sendo pequenino no concerto universal, eu sou demais, porque o verme já está desenvolvendo a sua inteligência e tem um papel, por mais instintivo que seja, ele tem um papel sem ter ainda a inteligência organizada. Para muitas criaturas, aliás, com certeza nós todos, nesse perambular, nesse ir e vir de reencarnações, só quando chegamos lá, e sempre acontecendo isso, chegamos lá e pensamos assim, meu Deus, eu fui muito recuado, acanhado, com desculpa de que hoje, só hoje eu entendo, com desculpa de que eu não tinha muito potencial, deixei vocações que eu poderia ter desenvolvido. E entra a encarnação, sai a encarnação, a gente chega lá, pensa desse jeito e volta para cá e fica encolhido, achando que não pode ajudar, pensando que não tem capacidade suficiente. Existe sempre em cada ser, embutido nele, potenciais irrevelados. Precisamos pensar nisso. Ainda há pouco, conversando com... Como é seu nome? Esdras. Conversando com Esdras, eu já falei com ele, eu quero aprender canto com ele aos meus 78 anos. Aí ele já veio me falar em flauta, mais isso, mais aquilo, falei, meu Deus do céu. E se eu chegar lá, hein, gente? E aí? Ora, então tá. Bom, a inteligência mal aplicada pode ser retirada. Isso já, numa mesma encarnação, não é? Pode ser retirada. E tem o caso das idiotias. Eu tinha esquecido, fiquei de procurar no livro dos Espíritos, esqueci a questão que fala sobre as idiotias. Os vídeos idiotas, não é? Não são necessariamente, não são apenas desequilíbrios mentais, são indivíduos que nascem idiotas, que
interfere até na sua coordenação motora, aqueles indivíduos que, do ponto de vista mental, apenas vegetam, são os idiotas. Estes idiotas normalmente são criaturas, os grandes líderes da humanidade em inteligência, que aplicaram mal sua inteligência. E sobre essa idiotia, eu anotei aqui, eu quero contar para vocês o caso do José Augusto. Esse caso nós narramos no primeiro livro que escrevemos, quando nós narramos fatos reais à luz da doutrina espírita. Não é? O título é Comportamento Espírita. Normalmente os personagens, por uma indicação editorial e por aquilo que aprendemos em obras do Hilário Silva, do Chico Xavier, são nomes fictícios, porque é tão interessante. Você está falando de alguma coisa, cita lá o Alberto e tal, você está pensando, aparece um Alberto com aquela mesma situação. Por que você botou essa história aí sobre mim? Não, é um fato que você conheceu de outra pessoa. Então, isso é outra coisa, então vamos lá. Mas o personagem aqui foi o meu irmão. Tem permissão para poder falar sobre isso. É um irmão meu. Então, o caso do comportamento espírita consiste no seguinte: tinha na nossa cidade um indivíduo dotado de uma certa idiotia. Ele usava farda, soldado de farda. O povo dava roupa para ele de soldado, ele se considerava um soldado, mas ele era, então, assim, não tinha inteligência normal. E as pessoas, os meninos corriam atrás dele chamando Zé Mulher, Zé Mulher, Zé Mulher, não é? E eles, com aquela maldade toda, né? Ele ficava nervoso demais, mas ele tinha algumas coisas que depois foram reveladas. Ele frequentava o centro porque ele era cuidado de um dos militantes do movimento espírita da nossa cidade, lá em Monte Carmelo. Frequentava ali, prestando atenção sempre. E um dia, o meu irmão enturmado, né, embora espírita, ele entrou na onda da turma e começou a fazer maldades com Zé Mulher. Só para ver ele chateado, ele estava auxiliando um caminhão que vendia refrigerantes, e o caminhão e competia a ele pegar e botar os vasilhames vazios, as garrafas vazias, ele ia pondo em ordem assim. Na medida que ele punha, os estudantes, na hora que ele virava assim, ia lá e tirava e guardava. Depois o dono falou: cadê o negócio? Eles não sabiam que eles tinham escondido o vasilhame. Aí, num determinado momento, este nosso irmãozinho, considerado idiota, alguém falou assim: foi o Marival, meu irmão. Eu falo que eu tenho autorização dele para falar. Foi o Marival. Aí ele falou assim, lembra? Jeito mais ou menos que ele falava, todo famoso. E bobão, espírita não faz isso não, nem ele não. O meu irmão morreu de vergonha, mas ele detinha uma inteligência emocional, da inteligência diferente que o espírita precisa ter. Aquele homem dotado das dificuldades, caía-lhe na alma os ensinos do Evangelho nas reuniões públicas, e mesmo portando a idiotia, ele fora capaz de perceber que o espírita, ou que o espiritismo é diferenciado dos outros valores, e que o espírita por si só presume-se seja capaz de deter esta inteligência.
E depois quero contar para vocês, na continuidade, o grande significado. Eu estava no dia em que, na reunião mediúnica, foi aí que eu soube o nome daquele que infelizmente chamavam de Zé Mulher. Era o José Augusto. Eu estou arrepiado. O José Augusto chega e fala assim: vocês vão achar diferente, mas o meu nome mesmo é José Augusto. Fui conhecido por Zé Mulher. E hoje eu estou aqui, graças a Deus, liberto das idiotias que causei a mim mesmo. Então, é dentro desse sentido. Então, o negócio. Como é que faz, hein? Então eu vou falar rapidinho, porque o que fazermos mais objetivamente, que eu acho interessante, é entender o significado da inteligência. E eu estou tão presunçoso, sou um negro presunçoso. Na minha cabeça está vocês entenderem muita coisa, né? Então, entender o significado da inteligência, descobrir os nossos talentos. Será muito triste, talentos que nós temos no campo anímico, que nos é permitido agora nessa encarnação desenvolver, e nós estamos maradões aí. Não acreditamos em nós mesmos, ou é por preguiça, tá? Ajudar corretamente com o que conhecemos. A verdadeira inteligência bem aplicada tem uma forma de ensinar, sem soberba, com paciência, dando tempo, perseverança, para que os seus ensinos tenham esse poder extraordinário da saturação, da energia saturante do conhecimento que possa ser adquirido só aos poucos, para podermos então fazer com que alguém se transforme aos poucos, no seu passo, não é? Mas dependendo da nossa paciência, da nossa perseverança. Obrigação de aprimorar os conhecimentos que já temos, porque a gente está falando disso aqui e não deu tempo para falar daquilo que é precioso pra caramba. É o estudo. Bota isso na cabeça, não é só ficar vindo ao centro, não. Eu tenho que estudar, falar e explicar sobre as coisas boas, sempre que oportuno. Quando alguém chegar com algo que não seja o melhor, falando disso ou daquilo, havendo oportunidade, do jeito certo, com a psicologia da caridade, que é assim que eu chamo, aproveitar o embalo de uma fala infeliz, se você faz parte daquele momento, e tentar de todas as formas, com delicadeza, com perspicácia, trazer um ensinamento que seja adverso àquilo que a pessoa enganadamente está pensando ser a verdade. Paz em Jesus, muita alegria e muita capacidade a ser desenvolvida, mas que vai aparecer agora, porque nós somos mais inteligentes do que nós pensamos.